Pessoal, tá todo mundo aí, né? Sim, professor. Tá bom. E só lembrando, tá, pessoal, aquela mesma teoria de sempre, né? Se der problema, me avisem para eu não ficar dando aula em vão. Vocês estão vendo os slides, tá tudo normal, né? Tá sim, professor, tá certinho. Vamos lá. Pessoal, como vocês viram, né, temos uma explanada, né, na questão geral sobre resíduos. A gente passou por resíduo agroindustrial, passou por resíduos, até eu tenho que resgatar aqui, resíduos sólidos urbanos, florestais, falamos sobre esse... Eu dei uma fala rápida sobre resíduos eletrônicos, falamos sobre a questão do lixão, a importância da gestão desses resíduos sólidos urbanos, enfim. E todos esses resíduos, nós vimos que, de forma mais efetiva ou não, eles acabam que eles podem ser reciclados, eles podem ser aproveitados uma boa parte na compostagem, eles podem, inclusive, ser fontes de geração de energia. E como eu sempre lembrei, na aula que eu gravei também, eu fiz essa lembrança, né? Que é da pergunta, da perspicácia da pergunta que observou da questão do potencial calorífero, né, do poder calorífero, que era bem mais baixo. Então, contudo, mesmo com esse potencial, pode ser usado como uma contribuição na geração de energia. Tá? Não necessariamente sendo algo que efetivamente vai resolver o problema da localidade no que diz respeito à geração de energia, mas abre um leque para as outras oportunidades. Falando isso, eu lembrei que a última aula foi gravada, tá? Vocês têm alguma dúvida sobre a última aula? Aliás, vocês assistiram Fios de Deus? Assisti sim, professor, tá tranquilo ainda. Tá? Nenhuma dúvida? Podemos seguir, então? Tá tranquilo, professor. Beleza. Tranquilidade é o que nos move. Para falar um pouco da questão do resíduo, né, da produção do bioetanol, que eu coloquei aí de etano, né, desculpa o erro, tá? A gente vai resgatar quais são os métodos de produção desse bioetanol. Aí a gente tem as formas mais utilizadas e algumas em desenvolvimento. A gente vai ter... Pessoal, vou colocar aqui um apontador. Pronto, legal. Vocês estão vendo aí a pontinha vermelha, então? Sim, professor. A tecnologia é bem legal. Eu tinha esquecido que eu sabia fazer isso. Então, a gente vai ter a biomassa, né, açucarada, né, que vai ter como material para obtenção do bioetanol a cana e a beterraba, que eles chamam de beterraba doce. Claro que, naturalmente, aqui no Brasil, a gente vai produzir o bioetanol em sua maioria esmagadora em cana, tá bom? Beterraba, eu acho que é usado mais nos países da Europa, eu acho que é Alemanha, alguma coisa assim. Tá? Como é o procedimento, a gente vai ter a extração por pressão ou por difusão, né? Essa pressão pode ser ar quente ou a frio, ou pode ser usando várias moendras, né? Como é que funciona esse processo? Acho que vou falar em detalhes, mas a gente tem várias moendas, em torno de 9 moendas, que vão pressionando, né, a cana-de-açúcar, claro que depois da lavagem, né? E aí a gente vai obter aquela solução açucarada, melaço, mel, como preferir, tá bom? Para a gente chegar nessa solução açucarada, pelo método amiláceo, né, que aí no caso a gente não vai ter a biomassa diretamente açucarada, a gente vai primeiro ter o amido e a partir desse amido obter o açúcar por hidrólise enzimática, como a gente vai ver aqui, por trituração, depois uma hidrólise enzimática, aí sim a gente vai ter a solução açucarada fermentável. Por outro lado, a gente ainda tem aqui a questão da biomassa celulósica, aquele de segunda geração que nós falamos, que vai ser um processo similar ao que a gente tem do amido. Claro que aí, naturalmente, a gente vai ter um processo de extração mais complexado. Nem existe para esse contexto. Um processo de produção mais complexo. E o que está falando aí em desenvolvimento? É porque todas essas produções que nós estamos mostrando aqui, seja com a cana, beterraba, milho, trigo, mandioca, hoje a gente tem escala industrial dessas produções, dependendo da característica geográfica e climática do país, tá bom? Que está fazendo essa produção. A biomassa celulósica, ela está aí considerada como em desenvolvimento, porque a maioria das plantas são plantas não é modelo, experimentais,
Então, a gente tem plantas até grandes, mas em processo de experimentação da produção desse bioetanol a partir dessa matéria-prima celulósica, né, da hemicelulose. Tá? Pronto. Então, aqui a gente tem um ponto de conversão, né, que é a solução açucarada, e a partir dessa solução a gente vai ter a fermentação, destilação e obtenção de etanol. Mas isso tudo vocês já sabem, tá? Porque a gente já falou anteriormente como se estava essa produção. Eu só fiz um resgate, porque como agora, como a gente vai começar a falar dos coprodutos, subprodutos e resíduos da produção do etanol, do bioetanol, nós fizemos esse resgate. Uma coisa interessante, eu acho que eu já falei na última aula, né, essa diferença de coproduto, subproduto e resíduo, né? Esse resíduo é o que nós não vamos ter valor agregado nenhum, vai ter que dar um destino esse específico, que seja reciclagem, que seja esse aterro sanitário, enfim, algum destino para ele. Esse resíduo não tem nenhum valor agregado. Aí nós temos coproduto e subproduto, que inclusive, pessoal, no material que eu vou dar para vocês, é um livro, né, que fala especificamente só sobre a produção, tudo que tem sobre produção de bioetanol no Brasil. Encontrei na internet e vou colocar para vocês, inclusive, essa aula, ela é muito baseada nesse material, tá bom? E lá eles sempre colocam como coproduto esses que eu considero subproduto. Por quê? Mas tem uma pequena diferença. O coproduto é aquilo que surge do processo de produção, e eu estou falando de qualquer material de interesse. No processo de produção, eu tenho uma perspectiva, eu coloco isso como um objetivo adicional à obtenção de um determinado material, tá? Esse material que eu tenho objetivamente o interesse em produzi-lo, ele é um coproduto, tá? É uma produção deliberada, é algo que eu falo deliberadamente. Por exemplo, aqui a gente vai falar daqui a pouco, o açúcar. O açúcar é um coproduto, beleza? De forma deliberada, eu crio condições para obter o açúcar. Tá? Agora, um subproduto, aí a gente vai falar da questão do exemplo do biodiesel. Tá? Um subproduto passa a ser a glicerina, por quê? Isso sim, passa a ser a glicerina se eu dar um destino com valor agregado para ela. Se eu uso ela para produção de geração de energia, se eu purifico e comercializo, tá? Se eu dou esse destino, ele passa a ser um subproduto. Se a glicerina obtida a partir da produção do biodiesel, ela ficar armazenada no seu destino e ser dado um destino sem nenhum valor agregado para a planta, onde foi gerado essa glicerina, aí ela é um resíduo. Então, se eu dou um valor agregado a esse resíduo, ela vai ser um subproduto. Se é alguma coisa, se é um material gerado de forma deliberada durante o processo, que necessariamente não é intrínseco, né, da linha de produção, tá? Eu vou chamar de coproduto. Mas, nesse livro que eu vou passar para vocês, e onde eu baseei essa aula, ele está considerando tudo isso coproduto. Beleza? Alguma dúvida sobre isso? Então, vamos lá. Pessoal, corre o risco, não sei, né, se as pessoas não conhecem cana, tá? Não sabem como é um pé de cana. Não é aquele carinha que está todo dia no boteco, na quitanda do canto, não. Esse aí é um pé de cana, isso bem aqui, ó. Um famoso pé de cana de verdade, tá? Eu sou do tempo que a gente tinha isso no quintal, né? No meu quintal tinha pé de cana. Hoje a gente não encontra por aí se não for numa plantação, é muito remoto, tá? Pelo menos aqui, aqui no Maranhão. Então a gente tem aí essa estrutura, aqui nós temos esse gomos, né? Esse gomo, que é bem aqui, que é onde a gente tem a maior concentração de açúcares. Aqui a gente pode ver a proporção, né, dos açúcares, sacarose, 10% a 17%. Pessoal, claro que isso aqui, esse percentual, tá, de açúcar na cana, ele pode sofrer algumas variações, até por questões de melhoramento genético, né, da cana-de-açúcar, que ainda é um dos avanços, né, que foram obtidos no pró-álcool, que a gente já falou em outro momento. Tá? Essa cana a gente tem esse gomo, tá? E a gente vai ter essa palha, que vão ser ou palha seca ou palha verde, tá? E basicamente o açúcar é tirado desse gomo bem aqui. Certinho? Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente observar, a maioria do material que a gente tem aí é palha, tá? O gomo não é a maioria do pé de cana,
tá bom? Então, a gente tem uma quantidade muito grande de resíduo por aí, a partir da produção da retirada da cana. E aí esse resíduo, ele é a palha, beleza? Aí, como vocês vão ver aí que foi a seca mais verde, mais pontos, vai dar um torno de 140 quilos de massa seca por tonelada de cana. Então, a gente tem aí uma quantidade considerável de resíduo. E lembrando que a gente falou em outro momento, que quando maior a gente tem uma produção, maior a gente vai ter a geração de resíduo. E a gente tem que lembrar que o Brasil é o maior produtor de cana, tá? De cana no mundo. Então, o maior produtor, o maior exportador, naturalmente, é o maior gerador desse resíduo. Agora, voltando aqui com um olhar com mais detalhes sobre a produção do bioetanol, e aqui a gente mostrou aquela produção ainda há pouco, aquele slide, falando da produção. Pessoal, estou recebendo mensagem aqui, eu vou ver se são vocês dizendo que eu estou falando sozinho. Não. Tá? Então, aqui a gente tem mais detalhados e especificamente da produção de bioetanol por cana. Ah, professor, quer dizer que aqui no Brasil a gente não produz etanol por milho? Tudo? Não, produz. Mas perto do volume de etanol produzido a partir da cana, a gente pode até dizer que é irrisório. Tá? Então, basicamente, a gente já falou um pouco dessa moagem, né? A gente vai ter a cana. Essa cana, ela é limpa, né? A gente vai tirar essas palhas todas. Tá? Pessoal, lembrando que essa palha, uma boa parte dessa palha, pelo menos 50% dela, deve ficar onde ela foi colhida, tá? Para recompor a questão de nutrientes do solo. Então, feito isso, essa cana lavada, limpa, ela passa por uma moagem. Ali, como vocês viram também no slide anterior, além da moagem, tem uma possibilidade de difusão, tá? Essa difusão ela é feita muito com o propósito de aumentar a capacidade de geração de energia com o bagaço, tá? Com o bagaço, tá bom? Então, a partir que a gente tem a moagem da cana, o que a gente vai ter como resíduo? De cara, a gente vai ter bagaço, tá? Esse bagaço, pessoal, não é muito diferente do bagaço que vocês olham no senhorzinho, na moça que está vendendo o caldo de cana, tá? Não é muito diferente. A diferença talvez seja porque a gente vai ter uma moagem aqui muito mais eficiente. A gente está falando de grandes moendras com 9, 7, 9 moendras em série. Então, naturalmente, a gente vai ter aí um bagaço mais seco. Tá? E dependendo da umidade desse bagaço, a gente pode ter a utilização dele direto em caldeiras. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Feito isso, a gente teve a moagem. A partir da moagem, nós vamos ter esse caldo. Esse caldo vai receber tratamentos químicos. Quais tratamentos químicos? Pessoal, estou falando rápido? Tá tranquilo? Não, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, esse caldo vai sofrer alguns tratamentos químicos. Pessoal, esses tratamentos químicos são coisas básicas, são coagulação, precipitação, tudo para retirar qualquer tipo de material que esteja que não seja impureza, que não seja de interesse no processo de obtenção, seja do açúcar, seja do etanol, tá bom? Feito isso, a gente fez precipitou, coagulou essas impurezas, a gente tira por filtração. Aí a gente tem agora um outro resíduo, que é esse resíduo a gente tem a torta de filtro, tá? Pessoal, essa torta de filtro, com o devido tratamento, ela pode ser utilizada, em maioria dos casos como ela é utilizada, ela pode ser utilizada para alimentação animal, tá? Também, talvez a gente vá falar em algum momento mais sobre essa questão ela vai ser tratada e a gente vai ter, porque ela vai ter uma riqueza de uma série de nutrientes, tá? Essa torta de filtro. Feito isso, a gente tem aqui, ó, dependendo de qual seja o objetivo dessa produção, se for produção de açúcar, nós seguimos aqui para minha esquerda, daí eu acho que é a esquerda de vocês. Aí a gente vai ter evaporação, naturalmente, evaporação e cozimento com o propósito, pessoal, de favorecer a cristalização, tá, do açúcar. Então, com evaporação, cozimento, eu vou favorecer essa cristalização, centrifugar, naturalmente, né, para facilitar a separação e secar. A partir disso eu tenho açúcar. Mas nesse meio tempo aqui, quando eu tenho esse material proveniente da
vamos lá. A gente sabe que a centrifugação, eu vou usar um método de separação para favorecer acelerar a separação dos sólidos numa fase líquida. Beleza? Beleza. Tá. Então, centrifuguei. O que é o meu interesse? É o açúcar. Então, eu retiro esse açúcar e levo para a secagem. Tá? Ele ficar no ponto de eu comercializar ou fazer algum tratamento específico. Contudo, eu tenho um volume aí de sobrenadante desse processo de centrifugação que ele precisa dar um destino. Então, esse produto, ele é o melaço, ou mel, tá? Ele vai estar em torno aí, pessoal, se a gente está falando de o melaço, a gente vai ter o melaço, ele vai estar com um percentual aí de, sei lá, de 5, 7% de açúcares, tá? De açúcares. Então, deu esse melaço, ele pode ser feito de duas formas. Esse melaço ele pode entrar aqui novamente na evaporação, tá, Bianchi, e voltar para a produção de açúcar, ou, como é mais comum, como acontece comumente, ele entra aqui, tira da centrífuga e vai para a fermentação. É importante a gente falar que essa questão do açúcar e o etanol, por muito tempo sempre teve uma competição muito grande, que era muita questão do mercado, como o mercado estava para um ou para outro, né? Hoje a gente fez, isso é pouco mais claro, mas ainda existe. Mas, contudo, as biorefinarias, elas estão preparadas, geralmente elas estão preparadas para a produção de capacidade de até 75% de produção de etanol e até uma capacidade de 50% de produção de açúcar. Então, claro que questões mercadológicas de preço, elas vão influenciar, tá? Hoje a gente não percebe tanto essa influência, porque a gente já tem um mercado, além de ter um mercado exportador, a gente tem um mercado interno de etanol muito bem estabelecido. E eu acredito que, inclusive, com a medida provisória que foi aprovada essa semana sobre a venda do etanol direto, né, para os postos, sem necessariamente ter um intermédio da distribuidora, que são essas distribuidoras, por exemplo, Shell, BR e tudo mais, as biorefinarias podem vender direto para um vendedor, para os postos, sem estar com esse internet. Então, acho que isso favorece, inclusive, uma maior possibilidade de venda para esse bioetanol. Então, ele tem um mercado, inclusive, interno muito estabelecido. Então, acaba que o efeito sobre o efeito que a gente sofre com os combustíveis fósseis em função da política de preço que segue o mercado internacional, ela não afeta tanto assim a questão do bioetanol. Tá bom? E quando eu falo do mercado interno, tanto para o bioetanol, tá, pessoal, para o açúcar. Nós, além de sermos os maiores produtores, nós também somos os maiores consumidores de açúcar no planeta. Beleza? Continuando. Então, nós temos aqui o melaço. Esse melaço, aproveitar que ele sai aqui como o resíduo, né, dessa produção da centrifugação, e ele pode entrar aqui novamente na fermentação e contribuir no aumento do volume de etanol produzido. E a gente vai ter a fermentação com enzimas específicas e a destilação. Dessa destilação, eu tenho aqui a vinhaça, tá? Essa vinhaça, o vinho, ela vai ter em torno aí de 7, 8% de álcool, tá? De álcool. Já você pode ir lá na diretoria do centro da Beca. E essa vinhaça, tá? Vai ter esse percentual de álcool. E ele vai ser utilizado. Pode ser utilizado na produção de fertilizantes, pode ser utilizado com alimentação animal, ou até mesmo com produção de bebidas alcoólicas. Tudo vai depender qual a perspectiva daquela unidade, essa planta de produção. Beleza? Feito isso, a gente vai ter essa retificação, que é no final adequar, deixar o percentual do etanol hidratado. Se não me engano, acho que são 96% GL, tá? Elusac, graus Grey-Lusac, eu acredito. Depois disso, há pode, dependendo qual seja o mercado consumidor qual seja a demanda,
dessa biorefinaria, que pode ser tanto o etanol hidratado como o anidro. Quando há necessidade do anidro, esse etanol passa por uma desidratação, tá? Que é reduzir ainda mais o percentual de água, chegando, se eu não me engano, a 98,6, tá? Isso na refinaria. Para percentual maiores, nesse processo, inclusive, às vezes usa-se alguns agentes químicos, como ciclohexano, entre outros. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida por aí? Até aí? Vamos lá. Seguindo. Como a gente pode ver, pessoal, aqui rapidinho eu coloquei essa tabela, tá? Para a gente ter uma ideia do o quanto que a gente perde, né? A perda de material aqui no processo de lavagem da cana, na extração, né? Tá? Na torta, É porque, como é que se perde na lavagem? Nesse processo aqui a gente acaba tendo uma lixiviação de açúcar também, tá, pessoal? Então a gente tem outras perdas do processo que a gente não consegue definir e tem um rendimento fermentativo de 90%, ou seja, todo o açúcar, todo o material que tem lá, eu consigo fermentar 70% e ter a geração de álcool. Isso me dá o percentual, pessoal, de produção de açúcar para tonelada de cana. Eu tenho 100 quilos de açúcar para uma tonelada de cana. Ou seja, eu tenho 1.000 quilos de gomo de cana, tá? Para obtenção de 100 quilos de açúcar. Então, se for ter assim uma obtenção aí de 10%, né? Então, nesse caso aqui, a gente basicamente vai ter 10% de massa do açúcar na cana, que isso é retirado. E mais, né? 20 litros de álcool, beleza? Nessa mesma 1 tonelada, eu consigo extrair. Isso quando o objetivo maior é extrair o açúcar. Eu consigo extrair 100 quilos de cana e ainda consigo extrair 23 litros de álcool. Ah, professor, 23 litros de álcool é pouco. Assim, a gente olhando dessa forma Mas comparado com outras formas de obtenção de etanol, as outras formas usadas no mundo inteiro, a gente tem praticamente o dobro ou o triplo da capacidade de obtenção de etanol das outras biomassas, tá? Milho, amido, entre outros. Inclusive, essa complementação, ela favorece o aumento da produtividade de bioetanol a partir da cana-de-açúcar. Quando a gente está pensando foco exclusivamente a obtenção do bioetanol, a gente consegue extrair de 1 tonelada de cana 86 litros, né? Pense, né? Então, por aí, a gente dá para ter uma ideia que para eu ter uma grande produção de bioetanol, eu preciso de muita cana. Para ter muita cana, eu preciso de muita área plantada. Isso é uma das questões que geralmente entra em debate, essa necessidade da área plantada, o risco dessas monoculturas, delas deixarem o ambiente escasso, o solo escasso em nutrientes, e essas competições com a produção de alimento. Essas discussões elas vão continuar e elas realmente têm que ser travadas, tá bom? Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem de rendimento. Para cada 1 tonelada de cana, eu vou ter 86 litros de etanol hidratado, tá? Claro que quando a gente pensar no etanol anidro, eu posso ter uma redução aí, uma redução desse volume, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui do lado, né, a gente coloca aqui ó, que a produção do etanol basicamente consiste aos resíduos principais, a vinhaça, que dá entre 800 a 1.000 litros por tonelada, tá? Ou seja, dessa tonelada de cana, eu vou gerar 800 a 100 litros, a 1.000 litros esses consistem entre 800 a 1.000 litros por tonelada de cana processada para bioetanol, certinho? Então, eu tenho uma produção de um resíduo considerável, tá? Na torta de filtro, aproximadamente 40 quilos úmidos por tonelada de cana processada. Tá? Essa é a torta de filtro que a gente mostrou lá. Claro, vocês estão vendo que a quantidade é muito alta desses resíduos, né? Tanto os resíduos líquidos como sólidos. E da cinza de caldeiras. Tá?
Esses resíduos, se eles são valorizados, eles passam a ser a subprodutos, porque são reciclados e utilizados como fertilizantes. A gente já comentou isso aí, tá? E a necessidade desses fertilizantes elas são fundamentais até para reduzir a demanda por irrigação. Pessoal, outra coisa que eu não comentei aqui, mas para vocês terem uma ideia, eu acho que para 100 litros, não sei se são 100 ou 1.000 litros, não, são 100 litros. Para obter no processo de obtenção de 100 litros de bioetanol, eu tenho uma estimativa de utilização aí de mais ou menos 1,8 metros cúbicos de água. Então, a gente está falando de 1.800 litros de água utilizados para a obtenção de 100 litros de bioetanol. Então, claro que isso tudo, quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente tem que considerar, mas, contudo, é uma alternativa interessante para os combustíveis petroquímicos. Pessoal, pode falar a qualquer momento, tá bom? Aí, como eu antecipei para você, né, agora a gente já começa a falar sobre os coprodutos e subprodutos. Na questão do açúcar, pessoal, a açúcar, sim, ele é um coproduto, tá? Ele, de fato, os açúcares e derivados, tá? Como eu comentei para vocês, o açúcar a gente vai ter aí, ó, a gente tem milhões em produção, né? 33 milhões, eu acho que esse resultado está aqui, ó, de 2018, tá? 2018, e a gente tem a exportação de 22,400 toneladas. Olha a diferença para o segundo colocado. Tá? A gente consome, a gente produz, né, bastante, e nós temos... pessoal, e a questão do consumo, que eu falei para vocês, é consumo per capita, né? Porque a gente observar que fizer uma conta, a Índia produz 27 e consome aproximadamente 26, né? 26 milhões de toneladas, mas é a população da Índia, né? Tá? Mas aqui no Brasil, a gente produz em torno de 33, 22, a gente vai sobrar aí 11 milhões de toneladas. Então, quando a gente faz a conta, né, per capita, a gente tem um consumo bem maior que esses outros países, tá bom? Claro que a gente não vai comparar a quantidade consumida, porque a população aqui é absurdamente diferente, tá? Além do açúcar, a gente vai ter alguns derivados, tá? Que, quando eu falo açúcar, eu estou falando do açúcar cristal, refinado, mas a gente vai ter alguns derivados, que, inclusive, esses derivados a gente pode colocar os adoçantes, tá? O próprio açúcar orgânico, tá? Esse açúcar orgânico conta como um derivado dessa produção de açúcar. Por que é um derivado? Pessoal, quando a gente fala assim, X orgânico, produção orgânica, que a gente pensa que, não, é só uma produção que não envolve agrotóxico. Não, tá? Um produto, para ele ser considerado orgânico, tem uma série de questões a serem, uma série de situações específicas. Por exemplo, claro que a não utilização de agrotóxicos entra nesse escopo, mas não só. A gente precisa, por exemplo, ter o insumo utilizado, tem que ter uma fonte orgânica. Então, para considerar um produto orgânico, ele tem o mesmo, ele também considera avaliação de ciclo de vida. Não é que eu uso uma série qual é a palavra? Uma série de combustíveis fósseis para viabilizar a geração daquele produto, a obtenção daquele produto, e no final poder não usar agrotóxico orgânico. Não é assim, tá? Não funciona assim. Pessoal, acho que alguém pediu para entrar aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então é por aí. Então a gente tem todos esses derivados. E como eu falei para vocês, eu tenho açúcar, adoçante, tanto com aspartame como sucralose, tudo isso é produzido a partir da sacarose da cana de açúcar. Então esse aqui é um dos principais coprodutos, né? Outro que aí eu tenho meio a questão da bioeletricidade, né? O que é essa bioeletricidade? É essa geração de energia que acontece, inclusive, dentro das biorefinarias, pessoal. Só para vocês terem uma ideia, hoje, muitas das refinarias espalhadas pelo Brasil, as biorefinarias de bioetanol, tá?
elas são autossustentáveis na geração de energia, tá? Elas não só produzem energia suficiente para o seu funcionamento, por vezes, tá? Pessoal, não estou dizendo aqui todas, mas muitas delas não só produzem a energia necessária para o seu funcionamento, como ainda conseguem fazer contribuições à rede, tá? E como essa é que a gente chama de bioeletricidade, tá? Eu acho que o mais adequado realmente é considerar que essa bioeletricidade, ela acaba nos primórdios, né? Eu acredito até que era um subproduto, né? Porque era uma forma de reaproveitar aquele resíduo, bagaço especificamente. E nesse bagaço, pessoal, que a gente usa para geração de energia, tá? Eu meti uma fala em cima da outra. Nos primórdios, entendia-se que isso sim era um subproduto, mas hoje a perspectiva de produção, ela é tão fundamental para a manutenção da produção e para a garantia do preço do etanol, tá, produzido a partir da cana-de-açúcar, que hoje sim essa bioenergia a gente pode considerar como um coproduto. Beleza? Agora sim, nesse processo de geração de energia, que a gente está aí mostrando especificamente o bagaço, mas na verdade não é só o bagaço, tá, pessoal? A gente tem uma produção de energia durante praticamente todo o ano, usando o bagaço e também a palha, tá? O que é a palha? O senhor não falou que da palha a gente precisa dela para recompor o minério, as questões minerais do solo e tudo mais, não deixar ele muito pobre, sim. Mas é colocado, é deixado lá nas áreas de plantação só 50% da palha. Tá? A gente já mostrou agora uma figura dizendo para vocês o que é. Eu tenho que voltar aqui com o meu ponteiro. O que é a palha? Não é? A gente já mostrou aqui para vocês o que era a palha. Então, todo aquele material também, ele acaba sendo usado junto com o bagaço para geração de energia. Só que nesse processo de geração de energia, professor, você quer só colocar o bagaço lá? Não. Tu tem um processo de desenvolvimento tecnológico para conseguir aproveitar aquela energia da melhor forma possível. Inclusive, nem todo material que for colocado para queima vai ter a mesma pressão de vapor. Com altas pressões de vapor, eu vou ter uma capacidade de geração de energia para uma gama maior de atividades daquela unidade fabril. Beleza? Aqui nós temos aí uma configuração de um sistema de cogeração de energia. Pessoal, esse sistema de cogeração de energia, que parece algo assim, que moderno, a gente consegue, comercializa sistema de cogeração de energia hoje prontos, assim, para funcionamento de um equipamento exclusivo, por exemplo, tem sistema de cogeração de energia utilizando metano a partir de uma estação de tratamento de esgoto anaeróbio para, sei lá, funcionamento da prensa, funcionamento de uma centrífuga, funcionamento de uma moendra, de um triturador de palha, enfim. Hoje a gente já consegue, inclusive, comprar esse sistema de cogeração, dependendo da capacidade que tu queres, né? E, claro, né, dependendo de qual a biomassa que tu tem lá para acionar esse sistema de cogeração. Então, o que nós temos aqui? Esse sistema de cogeração, o que a gente tem? A gente tem aqui a caldeira, né, vapor. Essa caldeira pode ser qualquer sistema de cogeração. Então, eu tenho o bagaço, tá? Bagaço junto com a palha, e eu vou ter a geração. Quando eu tenho a geração de alta pressão, vapor de alta pressão, claro que ele passa esse vapor de alta pressão vai entrar aqui num turbo gerador, que vão ser bobinas, né, movidas a vapor, que vão gerar energia suficiente para o funcionamento para ativar as moendras, né, que é aquele que falou onde a gente vai fazer o esmagamento, né, a trituração da cana-de-açúcar para extrair o caldo açucarado, né? Quando a gente tem a utilização de baixo vapor, esse baixo vapor vai ser usado para aquecimentos, né? Ou atividades que requerem uma quantidade de energia menor, tá bom? E esse entra nos processos, é condensado, aí eu tenho um desaerador, e aí continua esse ciclo. Então,
É isso aí, pessoal. É uma configuração básica, mas necessariamente nem todos os sistemas de cogeração são assim. Existem alguns mais simples, mas também a capacidade de geração de energia ela acaba sendo menor. O que a gente tem aí? A gente tem que lembrar que durante o processo de obtenção vamos dizer que processamento da cana-de-açúcar, independente de qual seja a finalidade desse processamento da cana-de-açúcar, a gente vai ter a necessidade de energia térmica, tá? Para um processo onde eu vou precisar de aquecimento, ou aumentar a concentração, tá? Eu vou ter energia mecânica, lembra das moendras, né? Vou ativar essas moendras, que elas vão gerar energia mecânica, e eu vou ter sistemas que vão diretos, de bomba, ventiladores, de grande porte, com energia elétrica que é acionada por bombeamento, sistema, enfim, todo o funcionamento de uma unidade fabril X qualquer, tá? E para o vapor de maior pressão, a gente tem a geração de energia, né, por essas turbinas, tá? Deu para entender um pouco aí esse fluxograma, essa configuração? Ou eu falei demais e não expliquei nada? Vocês estão aí? Sim. Acho que o principal deu para entender, professor. Viu? Pronto. Então, é basicamente isso. A gente tem essa estrutura, aí assim, coloca como caldeira esse sistema de cogeração, vou gerar energia. Essa energia gerada, onde vai acontecer a queima, né? E aqui que tá aqui é o grande lance, pessoal, dependendo qual a qualidade desse processo de queima e das características dessa biomassa, tá? Aí entra a questão do poder calorífero, o teor de umidade, entre outros fatores. Tá? Dependendo dessas características e da tecnologia envolvida, eu consigo, inclusive, obter vapor de alta pressão, que é o desejável, tá? A princípio é o desejável, mas nem sempre vai se obter isso, por isso tem que ser essa preparação. Eu vou ter esse vapor de alta pressão para geração de energia. E, em geral, assim, a maioria dessas indústrias, hoje, elas são, isso é atual. Atualmente, hoje, muitas das indústrias têm esse sistema de cogeração que são responsáveis, inclusive, pela autossuficiência dessas plantas de produção de bioetanol. Tá? Outros subprodutos. A gente tem aí, como a gente comentou, né? Tem o melaço, né? Que é esse mel residual. Ele vai ser usado tanto na produção de bioetanol em destilarias, que podem ter anexas à usina, mas também pode ser utilizado na alimentação animal para a cultura, pode ser na alimentação animal ou na cultura de fungos e bactérias, para ser, mais uma vez, reintroduzida no processo de fermentação, tá? Seja para produtos químicos ou para fármacos. Pessoal, em geral, todos esses subprodutos que eu vou falar aqui, eles têm a possibilidade de ser usado como alimentação animal, até pela riqueza pessoal, riqueza de matéria orgânica, eles, em geral, vão ser ricos em açúcares, então vai favorecer, sim, esse ambiente, vai ter um produto favorável, tanto para a fermentação, como para nutritivamente adequado para alimentação animal, tá? Uma coisa que eu queria falar aqui, pessoal, é o que está escrito bem aqui, ó, constituindo no suplemento proteico, né, de baixo custo, como eu falei, empregado componente de ração animal, e na indústria de alimentos, estima-se que cada litro de bioetanol, tá, são produzidos entre 15 e 30 gramas de levedura seca. Professor, quer dizer que na cana eu consigo aproveitar tudo? Por exemplo, o melaço dá para eu fazer esse monte de coisa, mas aí está mostrando que eu tenho uma quantidade relativamente pequena, né? Por exemplo, eu tenho aí, para cada litro, eu vou ter 15, 30 gramas de levedura seca, enfim. Pessoal, quando a gente trabalha com um material que tem que ele é eclético na sua aplicação, eu posso gerar um produto químico, eu posso gerar um fármaco, eu posso obter uma produção de fermento biológico, eu posso fazer um monte de coisas. Ou simplesmente eu posso secar esse material e colocar para alimentação animal. O que fazer com esse material? Vai depender, primeiro, do teu interesse, qual o objetivo, tá? E esse objetivo ele vai estar muito associado às características tecnológicas daquela unidade fabril.
que é mais rentável para mim, para essa unidade fabril localizada no espaço X, distante de tudo? É preferível? O quão é complicado eu obter essas leveduras? É complicado eu obter? É barato? É caro? O processo é mais barato eu obtendo aqui do que comprando? Essas questões todas levadas em consideração para definir o que é feito com aquilo. Com esse que, a princípio, é um resíduo para ele passar a ser um subproduto. Então, tudo depende de quais são as condições, né? Não só quais são as condições tecnológicas daquela unidade fabril e as questões mesmo de mercadológicas. Vale a pena? Poxa, eu tenho um produto que ele possa fazer isso, posso fazer aquilo, X, Y, Z, mas só que eu não tenho desenvolvimento tecnológico. Eu vou transformar esse resíduo e descartar. É inadequado? Mas acaba que acontece isso, a pessoa armazena, tá? Então, tudo depende da estrutura tecnológica que tem aquela planta de produção e as possibilidades, tá? Questão de preço, custo-benefício. Sempre é isso, pessoal. Quando a gente pensa na indústria, sempre é custo-benefício. A gente tem um bagaço. Esse bagaço a gente já sabe que ele vai ter... ele pode constituir fonte de celulose para a indústria de papel e papelão. Pronto, esse exemplo aqui ele é bem legal, tá? Eu tenho bagaço, beleza? Eu posso usar ele como indústria de papel e papelão. Mas eu também posso usar esse bagaço para obter energia, tá? Eu consigo gerar energia na minha unidade fabril? Se eu conseguir gerar energia com bagaço, eu acho que é a melhor ação. Eu não consigo, não tenho sistema de cogeração. E para cá, para a gente, nossa energia é muito barata. Então, eu não quero descartar isso, então vou ter um recurso passando para a indústria de papel e celulose. Esse é um exemplo muito claro de uma biomassa que, a princípio, é um resíduo, que tem uma infinidade de possibilidades dele virar um subproduto. E, especialmente, a opção maior desse bagaço, ele é na questão de obtenção de energia. Além disso, esse bagaço também pode ser utilizado na obtenção, inclusive, de mais etanol. Tá, pessoal? Lembra que a gente falou da obtenção de etanol a partir de matéria celulósica, que é hemicelulose. Então, por um processo de hidrólise enzimática. É mais complicado, mas, inclusive, ela pode ser utilizada para complementar a produção de bioetanol. Então, tem uma série de possibilidades, tá bom? Pode ser utilizado para alimentação animal, tá bom? Além disso, a gente também tem a vinhaça e a torta de fio está apresentando valor como fertilizantes, que podem ser empregados na própria agroindústria. E voltando aqui à questão da geração da energia do bagaço, pode acontecer também esse bagaço. Desculpa. Com licença, pessoal. Pode acontecer também desse bagaço ser utilizado como geração de energia em outra planta, que inclusive pode não ter nada a ver com a produção de bioetanol. Tá? Então, basicamente, esses subprodutos, esses resíduos são transformados em subproduto, seja na geração de energia, seja na produção de alimentos, seja na obtenção de levedura. A gente vai falar daqui a pouco com tecnologias mais avançadas, eu posso inclusive obter bioetanol, eu posso obter plásticos biodegradáveis, tá? Eu posso ter uma infinidade de biomateriais, tá? Mas claro, para eu ter biomateriais, o etanol a partir da matéria celulósica, eu preciso de um ambiente com uma tecnologia mais específica. Além disso, a gente tem nesse processo, pessoal, se teve fermentação, fatidicamente eu vou ter a geração de CO2. O gás carbônico, ele vai ser produzido no processo de fermentação, que a gente viu lá, né? Fermentação do melaço, fermentação Opa, eu esqueci o nome. Da parte açucarada lá, né? Depois da extração das moendras. Tá? Então, nesse processo de fermentação, fatidicamente, eu vou ter a geração de CO2. Pronto. Serve para a produção de bioetanol, serve para a produção de biocerveja.
Eu acho até que deve existir alguma cerveja com esse nome de biocerveja. Mas, enfim, isso já é uma produção de cerveja. E, em ambos os casos, esse gás carbônico, que é um gás de efeito estufa, né, ele gera alguns danos, contribui para o aquecimento global, se lançado na atmosfera. Ele, além de evitar que ele seja lançado, ele se torna um subproduto, porque ele pode ser usado, entre outras indústrias, a indústria de refrigerante, tá? É diferente da obtenção da cerveja, dessas bebidas que envolvem a fermentação, o refrigerante não funciona para fermentação, né? Então, eu tenho que incluir, fazer uma adição de CO2 no refrigerante, para vocês terem aquela sensação que vocês gostam, tá? De refrescância e tudo mais. Tá bom? Então, esse CO2, ele pode ser, claro, que vai ser lavado, recuperado, e pode ser utilizado em outras indústrias, como a indústria de refrigerante. Tá bom? Outra questão. Ainda tem outras opções, né? Gelo seco, fabricação de bicarbonato de sódio, tratamento. Professor, quer dizer que digamos, eu estou no meio do nada lá com minha biorefinaria, produzindo bioetanol, e eu vou ter esse mercado consumidor de CO2? Sim, vai ter, porque sempre tem essas indústrias, né? Quando tem uma área específica de trabalho, elas têm uma organização sinergética, tá? Entre que os subprodutos de um viram produtos ou matéria-prima de outro. Então, já tem toda uma organização nesse sentido, tá? Então, não é muito remoto tu ter um aproveitamento de algum subproduto de uma indústria em outra, tá? E o mais claro aí, mais óbvio, é essa questão da produção de refrigerante e gelo seco, tá? Mas ainda tem a questão de bicarbonato. Essa questão no tratamento de efluente não vem à mente nenhum processo com a utilização do CO2 no tratamento de efluente, para ser sincero, pessoal, desconheço, tá bom? Então, o que a gente tem? Agora, só para a gente ter uma ideia de quantidade, né, de cada 1.000 litros de bioetanol anidro, a gente tem uma produção de 760 quilos de gás carbônico, né? Então, além da gente ter uma quantidade muito elevada de gás do efeito estufa para ser lançado na atmosfera, né? Pessoal, lembremos, tá? Que todo esse processo de bioetanol, de biocombustível, é numa perspectiva de produzir alternativas aos combustíveis fósseis, que, por sua vez, são altamente prejudiciais ao meio ambiente. Então, claro que eu tenho que pensar, quando eu estou pensando numa alternativa a esses tipos de biocombustíveis, eu tenho que ter um combustível mais limpo possível. E quando eu falo mais limpo, não é só na utilização, mas também na produção. Então, não faria sentido eu gerar uma quantidade dessa de CO2 e descartar ele na atmosfera, tá? Então, além de eu ter uma preocupação ambiental, ele vai contribuir para reduzir o custo da produção do bioetanol por cana-de-açúcar. Aqui, pessoal, eu sei que essa figura tá horrível, né? Mas no livro tá melhor, tá, pessoal? Vocês estão conseguindo ler? Não, professor. Tá horrível, né? Eu vou só falar aqui para vocês, tá? Sobretudo para quem tá no celular, então, hein? É uma coisa que eu tenho que ter cuidado. Eu esqueço desse detalhe. Muitos de vocês assistem aula no celular e colocam como se a fita fosse cor-de-rosa e você estivesse na frente de um computador num lugar climatizado e sem nenhum tipo de barulho ao redor. Foi mal. Esqueci desse detalhe. Mas colocando aqui vou colocar aqui, ó. Eu estou falando que biotecnológica, a gente tem materialização biotecnológica e a gente vai ter a matéria-prima. A matéria-prima aqui, no caso, vai ser o melaço. Com esse melaço, eu consigo produzir ácido nítrico, que, inclusive, pessoal, esse ácido nítrico, ele entra como um dos subprodutos. Esses subprodutos. Eu tenho aqui aminoácidos, defensivos agrícolas, a gente falou lá da questão dos fertilizantes, fixador de nitrogênio, tudo mais. Tudo aqui, ó, o desenvolvimento com processos biotecnológicos e tendo matéria-prima como melaço. Quimicamente, por meio químico, eu posso ter, a partir do melaço, do bagaço e da finhaça, uma série de reações. Eu posso ter insumos industriais, que a gente tem aqui, ó, gluconato, a gente pode ter manitol, sorbitol, tensioativos, biodegradável, furvural. Então, uma série de produtos que
eles têm como principal fonte de obtenção a indústria petroquímica. Temos os fármacos veterinários, alimentos, enfim. Aqui são outros produtos que podem ser obtidos a partir dos subprodutos ou dos resíduos. Não vamos chamar isso de resíduos, porque eles têm uma afinidade de aplicação e eles são usados em larga escala. Dificilmente vai haver um descarte de bagaço, de cana, sem ele ser usado na geração de energia ou para qualquer outra finalidade. Além dessas, tá? Aí, pessoal, aqui a gente já está falando... aqui a gente já está falando em possibilidades de subprodutos que requerem um desenvolvimento tecnológico maior, tá? E isso aqui, por exemplo, produção de etanol pelo meio de hidrólise de biomassa, ela ainda não é algo que tem em grandes plantas, né? A gente vai ter plantas pilotos de produção de etanol pela hidrólise dessa biomassa, do bagaço, tá bom? Existe algumas, por isso que a gente colocou ali como desenvolvimento, mas é importante que vocês saibam que tem esse subproduto também, que pode ser usado como bagaço. Se é mais prático eu queimar, queimar e obter energia direta do que eu produzir o etanol, isso aí só o futuro vai saber, com o desenvolvimento tecnológico, com a gente tendo isso em grande escala, com a melhoria dessa linha de produção, aumentando a eficiência, talvez isso vai ser verificado no tempo, o que é vantajoso, mas tem que ser estudado. E hoje já tem várias plantas pilotos desse processo. Então, aqui é o processo que você já conhece, eu só queria apresentar para vocês da biomassa. Tem a hidrólise da hemicelulose, aí vai ter produção enzimática, hidrólise acerola, fermentação, destilação e bioetanol. Ou, após a fermentação, esse material ainda ser introduzido numa turbina para geração de eletricidade, tá? Essa turbina sempre, né, ou a gás ou a vapor, tá, pessoal? Nesse processo de fermentação, dependendo do que tipo de fermentação tem, eu posso ter aí, por exemplo, metano e ser usado aqui na turbina também para geração de eletricidade. Coloquei aqui só para vocês terem uma ideia que também tem essa questão de subproduto, o próprio etanol e eletricidade a partir dos bagaços da cana e da palha da cana de açúcar, tá? Outra forma aqui é a obtenção de uma infinidade de estou sendo exagerado, né, pessoal? Tem aqui 4 itens, estou falando de infinidades, né? Então, tem aqui a obtenção de metanol, hidrogênio, o diesel a partir do Fischer-Tropsch, tá? Assim como eu posso conseguir também a gasolina FT, né? Que é essa metodologia aqui, a partir seguindo esses procedimentos, que eu não vou entrar em detalhes, secagem, preparo, a própria gaseificação. E a gente chega bem aqui, ó, na reforma, que é adaptações no processo de produção de um produto X ou Y. Se eu quero metanol, eu vou ter uma catálise com separação. Se eu quero o hidrogênio, eu posso ter só separação. Claro que vou ter, dependendo de qual seja o objetivo da planta, eu vou ter que fazer algumas alterações no método, beleza? Mas lembrando que assim como esqueci o que eu falei ainda agora. Assim como a hidrólise da biomassa, essa questão dessa gasificação dessas biomassas, como planta, como cogeração de eletricidade nessa produção, também é em desenvolvimento. É fato? É possível? Já existem as plantas pilotos, só que ainda é em desenvolvimento porque não estão no nível, por exemplo, da geração de energia pela combustão lá do bagaço, da cana e das palhas, certo? Então, é um desenvolvimento de outras possibilidades de subproduto proveniente da produção do bioetanol. Então, basicamente, o que a gente tem aqui, ó, a gente vai ter... e que, na verdade, pessoal, essa figura aqui, ela serve para qualquer tipo de biocombustível, né? A gente vai ter material que vai ser reciclado, né? De volta, mas a gente pode produzir o próprio biocombustível. Na verdade, me corrigindo, essa figura aqui, ela serve para qualquer tipo de biomassa, né? Eu vou ter a biomassa, ela saída da natureza ou reciclada, vai para a biorefinaria, posso obter biocombustível, posso obter energia térmica, energia elétrica e biomateriais, como plásticos biodegradáveis, uma infinidade de biomateriais, tá? E todos eles partindo do princípio de neutralização de CO2.
porque o CO2 que é consumido por essa planta aqui, durante toda a sua vida, no seu crescimento, ele acaba sendo gerado, tá? Ele é consumido e eu tenho a geração dele quando eu queimo, como biocombustível, por exemplo, quando eu queimo um sistema de cogeração de energia, enfim. Então, a princípio, a gente acaba gerando um CO2 que já foi consumido, já foi absorvido pela planta antes dela se tornar biomassa e se tornar biocombustível. Alguma dúvida até aí? Não, né? Então, vamos lá. Pessoal, da questão o que a gente tem? A gente tem eu acho que é só mais 2 slides, tá, meu povo? Tá? Então, o que a gente tem? A questão do biocombustível, tá? A gente não tem um nível de desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje na produção do etanol. Quando eu falo isso, pessoal, quando eu falo desenvolvimento da estrutura toda, né, de produção de biodiesel, comparado com a gente está anos-luz da produção de bioetanol. A produção de biodiesel ela é basicamente produzida por transesterificação e esterificação. Tá? Aqui, no Brasil, a gente usa mais a transesterificação. Ela é basicamente, eu vou ter um óleo vegetal ou uma gordura animal, tá? Triglicerídeos, no geral, né? Tá aqui, ó, triglicerídeos. Que ele vai reagir com um álcool de cadeia curta, tá? Pode ser etanol, pode ser metanol, e um catalisador alcalino. Mas também tem transesterificação ácida. Mas, em geral, é feito a hidrólise alcalina. Aqui, esses dois, aqui, esse álcool, que no caso aqui é o etanol, qualquer coisa, a gente vai formar o etox, né? Que esse etox acaba sendo o catalisador, que eu vou gerar o glicerol, tá? Aí a gente entra aqui a glicerina, que é em torno de 10% da produção. Digamos que eu tenho aqui gerando 10 litros de biodiesel nessa produção, tem um resultado de 10 litros. Então, tem 90 litros. Tem 9 litros de biodiesel e 10 litros de glicerol, a glicerina. Então, a reação é essa, tá? Só que, quando a gente pensa na produção de biodiesel, a gente não pode esquecer da produção do óleo vegetal. Como assim, professor? Na indústria de biodiesel já tem acoplado uma produção, uma indústria de geração e produção de óleo? Acontece. Mas nem todas as usinas são assim, tá? Mas acontece. Tem algumas... Acho que no Brasil todo a gente tem em torno de 70 usinas de produção de biodiesel, tá? Eu não sei dizer quantas delas são com a produção, acoplado com a produção de óleo vegetal. E o óleo vegetal que a gente é usado mais largamente em produção de biodiesel acaba sendo a soja, tá bom? Então, o que a gente tem? Vai ter a matéria... E quando a gente pensa nisso, pessoal, a maioria dos resíduos gerados na produção de biodiesel, eles acontecem no processo de obtenção do óleo vegetal, tá? Então, vou ter o recebimento da matéria-prima, né? Pode, como eu falei, principalmente soja, unidade de extração de óleo, que pode ser que eu vou ter extrusão, degomagem, neutralização, envolvendo aí uma série de materiais e produzindo essa goma aí, que é esse resíduo, tá? Que deve ser dado a algum destino. O tanque, aí eu vou ter o óleo vegetal, esse óleo vegetal, aí sim, a partir que eu obtive, pessoal, outra forma de ter essa extração de óleo, ela pode ser por prensa frio, prensa quente, ou extração por solvente. Em geral, se dá por extração, por prensagem, que é mais rápido, mais fácil, e não tem a necessidade de uma operação unitária posterior para a redução de toxicidade proveniente de algum solvente envolvido na extração do óleo. Tá? O tanque de estocagem, essa estocagem, tá? O óleo vegetal, ele vai entrar aqui no processo de transesterificação, a partir da reação do metanol, no caso aqui a produção está sendo com metanol, e com o catalisador alcalino, que pode ser o hidróxido de potássio ou de sódio. A gente tem a formação, mistura, aí eu vou ter a produção, eu tenho um sistema de centrifugação para separar os ésteres, né, de cadeia longa, porque quando eu falo de transesterificação, eu estou transferando esses triglicerídeos, quebrando essas moléculas e transformando em ésteres de cadeia longa, tá? Essa mistura de ésteres é o nosso biodiesel, beleza? E esse biodiesel, quando eu produzo, eu vou ter uma fase mais pesada, que é a glicerina, que esse sim é o principal subproduto
do processo de transesterificação, tá? Que essa glicerina, ela, digamos assim, que ela é o principal destino, tem que ser pensado muito a questão do destino da glicerina, porque a quantidade de glicerina gerada com a intensificação da produção de biodiesel, ela pode baixa muito o custo da glicerina, que é um produto usado largamente na indústria doméstica, por exemplo, mas nos fármacos, em tudo, tá bom? Então, acaba que por conta disso e por talvez as dificuldades em processo de purificação desse subproduto para introduzir nesses mercados, né, porque tu tem que ter um sistema de bidestilação da glicerina, que inclusive algumas indústrias de biodiesel aqui no Brasil, elas têm esse mas acaba que com um volume muito alto pode ter um valor agregado menor. Então, há uma série de estudos, de prospecção, de utilização dessa glicerina bruta até na geração de energia, tá bom? Que é importante ser feito porque ela é determinante na redução do valor, do custo da produção de biodiesel, tá bom? Certo? E o que mais acontece hoje na indústria é as pessoas armazenarem essa glicerina e não darem um destino adequado. Os ésteres, né, vão passar por lavagem, desumificação, estocagem, enfim, a recuperação, a gente vai ter a recuperação do álcool, tá? A recuperação do álcool ele vai ser reutilizado no processo de transesterificação, tá? E a gente vai ter como resíduo também a água de lavagem, que esse biodiesel é lavado com o processo de lavagem de água. Enfim, no geral, a produção de biodiesel, a gente vai ter uma grande produção de resíduos e pode ter o subproduto que é a glicerina, vai ter o subproduto que é a glicerina. Então, a maioria dos materiais que podem dar subproduto, eles são muito provenientes da extração do óleo. Que a gente vai ter, durante a prensagem, eu vou ter a borra, né, a massa, e essa borra é usada como uma alimentação animal, beleza? A palha, dependendo de qual seja a fonte desse óleo, pode ser citado em sistema de cogeração de energia. Mas como eu falei, o avanço na utilização desses resíduos, transformação desses resíduos com o subproduto, ela não está no mesmo nível, tá? Ou como diria o grande Bruno Henrique, pensador, em outro patamar, tá? Como a indústria de bioetanol no Brasil. Alguma dúvida sobre isso aí? Tranquilo? Então, vamos lá. Aí, aqui, para vocês ficar mais claro, essa tabela mostrando para vocês quais são, né, os resíduos gerados a partir de cada etapa, né? O processamento do grão, a gente está falando da obtenção do óleo, né? Que vai ser limpeza, preparação, moagem do grão, extração, e a gente vai ter como resíduo gerado, né? Esses particulados, tá? Farinhas, essa farinha desengordurada e cascas, elas são utilizadas na alimentação animal, tá? E os efluentes, que esses são resíduos, né? Emissão de gases e tudo mais. No refino do óleo, a gente vai ter a degomagem e neutralização, que a gente vai ter essa goma e essa borra, que também pode ter com serviço de tratamento, pode ser utilizado para alimentação animal ou como fertilizantes. Por fim, a gente tem a produção aqui do biodiesel propriamente dito, né? Que a gente vai ter resíduos de ácido gráfico, água de condensação, tudo, no geral, aqui a gente vai ter uma produção muito grande de resíduos, resíduos, com exceção do etanol ou do metanol, que pode ser destilado e pode ser reaproveitado no processo. Aí sim não vai ser um resíduo, tá bom? Mas o principal subproduto que a gente pode destacar aqui é a glicerina bruta, ou loira, como falam, ou ainda a glicerina pura, que no caso tem que passar por um processo de bidestilação por obtenção ou um processo similar para a garantia de uma glicerina com a qualidade adequada para a introdução no mercado dos cosméticos e dos fármacos, tá bom? Então, é basicamente isso. Pessoal, alguma dúvida até aí? Meninos e meninas? Tranquilo, professor. Todos vivos? Então, todos tranquilos. Então, pessoal, eu vou parar a gravação, tá? Parar a gravação.